Salve, salve, galera! Estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos. Fala aí, seus classificados. Estamos nas oitavas de final. 4 clubes brasileiros nas oitavas. Todos se classificaram. Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E, por último, ontem o Fluminense com um empate, com uma atuação muito ruim, é verdade. Mas, a meu ver, com risco calculado. Para mim, Fluminense jogou para conseguir exatamente o que conseguiu. Ficar em segundo lugar. Jogou para não vencer porque estava administrando lá de acordo com o resultado do Borussia Dortmund. Ah, mas isso aí foi inteligente, vai dar certo, não vai dar certo? Aí é outra história. Mas foi isso que aconteceu. E à noite a gente soube quem vai ser o adversário do Fluminense, a Inter de Milão. Ficou bom, ficou ruim? Tem jogo, não tem? Vou opinar sobre isso. E vamos falar também sobre a possibilidade do Fluminense ter um reforço, digamos, inesperado para as oitavas. Soteldo joga segunda-feira? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí nos aproximando dos 70 mil, rumo aos 100 mil, eu vou botar outra placa aqui atrás do YouTube. Me ajuda aí, se inscreve no canal, é de graça, se você puder e quiser, não custa nada, né? Você gosta do meu trabalho, cara, é o mínimo que você pode fazer para me ajudar, sem gastar absolutamente nada. Larga o like, vai, me ajuda, larga o like, se inscreve no canal, tamo junto sempre. E vamos nessa, vamos nessa. E aí, cara, ontem deu Inter de Milão classificada para enfrentar o Fluminense. River Plate ficou com um jogador a menos, já quase ali aos 25, 30 do segundo tempo. A Inter teve 25 minutos jogando com um jogador a mais, não perdoou e acabou vencendo até com alguma facilidade. Passou pelo River e botou o River Plate para voltar para casa, voltar para a Argentina. Os dois argentinos, meus amigos, hermanos, já estão chegando em casa, Boca e River, de volta para a Argentina. Os brasileiros todos avançaram. E a Inter de Milão, amigo, caiu, então, no caminho do Fluminense. Está assim, ó. Ficou desse jeito o chaveamento. Por enquanto, né? Porque ainda tem mais jogos hoje que vão definir o restante. Vão definir aquelas duas chaves ali de baixo. Palmeiras contra o Botafogo, do lado de cá. Benfica contra o Chelsea, tudo do lado do Fluminense, tá? É a chave tricolor. Inter de Milão e Fluminense. E ali embaixo, meus amigos, a gente pode ter, por exemplo, uma Juventus contra o Al Hilal. É bem possível que tenhamos isso aí. Do outro lado, Paris Saint-Germain contra Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique, Borussia e Monterrey, que estava no grupo ali que sairia o adversário do Fluminense, quase que seria o Monterrey, mas acabou sendo a Inter de Milão. E lá embaixo a gente pode ter, por exemplo, Real Madrid e Manchester City, é o mais provável, inclusive. Então, galera, vamos lá. Né, a discussão é a seguinte: Fluminense, para mim, tentou ficar em segundo lugar, planejou o empate ontem, quando viu que o Borussia estava ganhando só de 1-0. Então o Fluminense optou por ficar desse lado de cá. Correu risco, jogou nada. Tudo isso aí eu sei, tudo isso aí é verdade. Poderia ter dado tudo errado, poderia ter levado um gol e voltado para casa, é verdade. Mas o planejamento, a intenção era essa aí, era ficar desse lado de cá. Deu certo? Vamos olhar de novo aqui, ó, outro lado lá, ó. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Flamengo e pode ter ali Real Madrid e City. Cara, é uma mini Champions League do outro lado. É quase uma Champions League inteira com os principais times. Para mim, tem os dois times principais da competição como favoritos, que são Bayern de Munique e PSG. Do lado de cá tem moleza? Claro que não tem moleza mais, gente. Agora não tem moleza nenhuma. Não tem mais Mamelodi, não tem o Sun, não tem Auckland City. Esquece essas coisas aí, né? É o Urawa Reds, acabou. A baba ficou toda para trás. Então, hoje tem do lado de cá Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter de Milão, Fluminense e deve ter Juventus aí, pode ter. Tô gravando isso aqui de tarde, não adianta depois falar, Ilan, você errou. Cara, tô gravando antes dos jogos dessa quinta-feira. Mas deve ser Juventus e Al Hilal. É moleza? Tem moleza desse lado de cá? Não tem moleza. Mas, gente, é uma floresta com duas passagens. Do lado de um lado da floresta tem leopardo faminto, tem jacaré faminto, tem urso selvagem, tem tudo, tem onça pintada, tudo faminto, tá do lado de cá, né? Aquele outro lado lá. Do lado do Fluminense, tem lobo também, tem lobo faminto,
tem um monte de animal perigoso. Tem elefante selvagem, tem umas coisas bem perigosas também. Agora, se você sabe que tem dois lados da floresta para você chegar vivo do outro lado, e tem um lado mais difícil, muito mais difícil, com animais muito mais perigosos, você vai tentar ir pelo lado menos difícil. Eu acho que foi esse o raciocínio do Renato, acho que foi esse o raciocínio que o Fluminense teve, mesmo jogando mal, mesmo fazendo uma partida ruim. Na minha opinião, boa parte da atuação foi calculada, foi segurada para não perder a segunda colocação, para deixar o Borussia em primeiro. Vai dar certo, não vai dar certo? É outra história. Claro que pode não dar certo. Claro que o Fluminense pode ser eliminado perfeitamente pela Inter de Milão. Claro que era melhor pegar o Monterrey do que a Inter de Milão, mas não deu. Tá? Agora você vai pensar o seguinte, bom, mas a Inter de Milão é sentença de morte? É tipo pegar o Bayern de Munique? É igual pegar o PSG? Nenhum deles é sentença de morte, porque tem jogo com todo mundo, já deu para perceber nessa Copa do Mundo. Não acho que o Flamengo necessariamente vai cair para o Bayern de Munique. Mas o Bayern de Munique é uma potência, é um time hoje que está numa prateleira um pouco acima da Inter de Milão. PSG, mesma coisa. Botafogo já ganhou? Já ganhou. Mas na teoria são muito mais fortes. São times realmente com uma defasagem, com uma diferença para os times brasileiros maior do que a Inter de Milão, que é um excelente time finalista agora de Champions, mas tomou de 5 na final, né? A Inter de Milão tomou de 5 e não está fazendo uma Copa do Mundo muito boa. As atuações não têm sido ótimas. Eu vi o jogo contra o River, venceram quando ficaram com a mais. Mas estava tendo o jogo perfeitamente, estava 0-0 a partida. Poderiam perfeitamente ter sido eliminados. Perfeitamente. E por pouco, né? Por pouco, poderiam ali. É claro que com a questão lá dos critérios de desempate, quem estava dançando a maior parte do tempo era o River, mas se o River tivesse feito um gol, ia dançar Inter de Milão e ia entrar Monterrey e River. Então, gente, vamos lá. Quais são os pontos fortes dessa Inter de Milão? Tem aqui uma dica, aqui, algumas dicas, achei interessante mostrar isso aqui. Já vou falar do Soteldo, tá? Soteldo joga segunda-feira. Olha aqui as dicas que estão no GE sobre a Inter. Lautaro, novato artilheiro e solidez defensiva. O Fluminense pode esperar o quê da Inter de Milão? E aqui tem 5 dicas, 5 destaques. Lautaro Martinez, que a gente conhece bem, atacante argentino, segundo o GE, o mais perigoso da Inter, teoricamente sim, além de ser o capitão da equipe, exercer a liderança dentro de campo, Lautaro vive uma das melhores fases da sua carreira. No fim do jogo, ele deu uma entrevista e falou que conhece o Fluminense, claro. Nessa temporada, foi o protagonista da equipe nas campanhas dos vice-campeonatos italiano e da Liga dos Campeões da Europa. Tem facilidade para encontrar soluções no espaço curto e cair pelos dois lados do campo, embora ainda tenha preferência pelo pé direito. Nesse ano, o argentino revelado pelo Racing marcou 24 gols e distribuiu 3 assistências aos companheiros. Beleza, então Lautaro Martinez, até óbvio, primeiro ponto para ficar bem atento. Robustez defensiva, embora esteja se recuperando da goleada de 5-0 sofrida pelo PSG na final da Champions, a Inter é marcada pela sua solidez defensiva, a equipe tem um esquema bem definido com as linhas próximas e contribuição dos homens de beirada de campo. Tá bom. Pode ser, deve ser, mas eu acho que isso aí, cara, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Time com solidez defensiva. O Fluminense também ontem foi um time com solidez defensiva. Não acho que seja uma verdade absoluta, inclusive para um time que tomou de 5 numa final de campeonato. Cara, final de campeonato, você tomar 5 gols e mais, não fazer nenhum, né? 5-0, isso aqui dá para discutir. Novato artilheiro, centroavante Francesco Esposito, de apenas 19 anos, merece atenção mais do que especial. Contra o River, ele deixou sua marca ao fazer um gol de rara qualidade, deixando seu marcador para trás, com apenas um toque, batendo na saída do goleiro Armani. Verdade, é um bom valor, né, o Esposito, e fez um gol muito bonito contra o River Plate. Bom, mas aí, isso aí, amiga, é talento, né? Talento. O Fluminense tem jogadores de talento também, embora alguns não estejam sendo utilizados, tipo Riquelme, que não tem ficado nem no banco, não sei porquê. Né? Aí a questão é de utilizar o seu talento. Realmente, esse é um jogador talentoso que a Inter utiliza, explora, e o Fluminense economiza em utilizar os seus jogadores mais talentosos. Armênio experiente na contenção das jogadas e construção pelo meio, a Inter conta com um talento experiente Mkhitaryan, de 16 anos. O jogador armênio já passou por Manchester United, Dortmund, Arsenal e Roma, e é o carregador de piano da equipe, sendo responsável por dar ritmo ao jogo e auxiliar o Lautaro na liderança de seus companheiros em campo. Então, esse jogador da Armênia, né, o Mkhitaryan, 36 anos, é considerado esse jogador ali fundamental na construção das jogadas da Inter de Milão. E aí sim, então, passamos pelos 5 pontos destacados
pelo GE. Acho um time perigoso, perigosíssimo, superior ao Fluminense, melhor do que o Fluminense, na teoria e na prática, mas na prática eu coloco com alguns condicionantes. A Inter, eu vi os jogos da Inter nessa Copa do Mundo, e, cara, é um time que, na média, fez atuações um pouco melhores que as do Fluminense, um pouco melhores, porque o Fluminense vem de 2 atuações ruins. Ele fez uma atuação muito boa contra o Borussia e outras 2 que ficaram devendo. Contra o Sam, foi um jogo meio esquizofrênico, né? Muito irregular do Fluminense, começou de um jeito, aí barrigou, e aí ficou mal durante um bom tempo e jogou a última meia hora bem. Então dá para dar uma nota 6,5 para o jogo contra o Sam, 6,5, e ontem um jogo nota 4 do Fluminense. Só que é um 4 com contextualização. Já falei, eu acho que o time quis jogar para empatar. Então, dentro do que traçou para o jogo, foi um jogo nota 6, 6,5 também ontem, né? O que não é bom, mas eu estou entendendo como tendo sido aquilo intencional. Então, por isso que eu estou aumentando um pouco a nota. E contra o Borussia, o Fluminense fez um jogo nota 8,5. Né? Não foi 10, não foi 9,5, 9 para mim, porque não fez gol. E o gol ainda é uma parte importante do jogo. O que eu quero dizer com isso? O Fluminense, se jogar no nível que jogou contra o Borussia, e claro, sendo mais competente nas finalizações, chuta Everaldo. Né? Não sei se vai ser o Everaldo titular. Cano ontem melhorou um pouco, embora tenha tido praticamente só uma oportunidade, chutou na trave. Mas se o Fluminense jogar o que jogou contra o Borussia, eu acho que tem chance contra a Inter. Contra uma Inter que vem fazendo uma Copa do Mundo nota 7. Então, o Fluminense jogar um futebol nota 9 para o padrão dele e a Inter jogar um futebol nota 7, 7,5 do padrão dela, eu acho que equilibra e a gente vai ter um jogo aberto. A Inter é favorita, a Inter é mais forte na teoria e na prática, mas a diferença não é grande. Hoje, no que a gente viu até agora na Copa do Mundo, a diferença não é grande. O Fluminense vai ter que igualar, vai ter que equilibrar, compensar em quê? No que fez exatamente contra o Borussia, na intensidade. Aquilo, essa palavrinha que faltou, tanto contra o Sam, quanto nessa partida de ontem contra o Mamelodi. Ontem faltou um monte de coisa, inclusive intensidade, mas a intensidade é o principal. O time do Fluminense ontem muito preguiçoso, muito lento, né, muito devagar, transição praticamente nenhuma, intensidade baixíssima, e sem intensidade contra esses europeus de alto nível, não tem possibilidade. Rimou, né? Mas não tem condição, porque tem que ganhar, tem que compensar um pouquinho a diferença técnica entre os dois times, e eles são um pouco melhores, e o Fluminense vai ter que compensar, pelo menos na vontade, na intensidade. Se entrar surpreendendo, se entrar mordendo, mas mordendo mesmo, como fez contra o Borussia, aí os caras, opa, tem um time ali mordendo. E palpite meu, eu acho que vai entrar mordendo. Eu acho que o Fluminense vai subir o nível de concentração, de foco para um jogo contra um gigante europeu, assim como fez contra o Borussia. Aí sim, é um jogo que vale tudo, é ali, é tudo ou nada, é naquele dia ou mais nenhum dia, então vai entrar com foco mais alto, com a intensidade mais alta, com a vontade mais alta, com sangue no olho e com aquela faca nos dentes. E aí passa a ter possibilidade. Não quer dizer que com isso vai conseguir, vai passar, pode perder o jogo, pode perder feio, porque o outro time é melhor. Mas o Fluminense passa a ter chance. Eu acho que é um jogo para ser jogado. Eu acho que é longe de ser um troço inatingível, longe disso. Tem um favorito, mas não é por muito, não. Tem jogo e o Fluminense tem camisa, tem peso, tem tradição para chegar lá, amigo, e sou o Fluminense. Né? A coisa pode engrossar mais esse caldo mais para frente. Mas contra a Inter de Milão, tem jogo e tem que ser jogado. Tem que enfrentar. Pode enfrentar, inclusive, com uma novidade, porque, segundo meus colegas do GE, olha aqui, ó. Notícia está aí na tela, classificado, o Fluminense trabalha para ter Soteldo em condição de atuar nas oitavas da Copa de Clubes. O atacante está em reta final de recuperação de lesão muscular. Presença não é garantida, mas o clube tenta colocá-lo em condições para atuar no mata-mata. E aí tem uma foto aqui do GE, né? Na verdade, a foto é da FIFA, com o Soteldo caminhando ao lado dos companheiros. Né? Olha como é que ele é baixinho, está do lado do Thiago Silva, né? Do lado do Thiago, conversando ali. Problema muscular tirou camisa 7 das 3 partidas da fase de grupos. Com a classificação para as oitavas, a permanência aumenta, assim como as chances de que ele esteja à disposição do técnico Renato Gaúcho e tal.
Apesar de ter ficado fora das partidas, ele viajou com a delegação para Nova York e Miami para seguir o tratamento, já que toda a estrutura do clube acompanhava o time. Os problemas físicos vêm sendo recorrentes na carreira do venezuelano. Com a camisa do Santos, apenas em 2025 foram 3 lesões musculares, além de desfalcar o time em outras oportunidades por conta de dores. Bom, gente, então é isso. O Fluminense está tentando, segundo o GE, ter o Soteldo para a partida decisiva, né? O mata-mata, agora é tudo mata-mata, é tudo jogo único. Perdeu, tá fora, empatou, vai para os pênaltis. Então o Fluminense tenta ter o Soteldo segunda-feira, 4 da tarde, contra a Inter de Milão. Gente, o jogo vai ser em Charlotte, que é na Carolina do Norte. O Fluminense hoje, inclusive por isso também, a meu ver, optou por tentar ficar em segundo, porque a logística seria mais fácil. O Fluminense hoje está concentrado e treinando em Colômbia, na Carolina do Sul. A distância entre Colômbia e Charlotte é de 130 quilômetros aproximadamente, em torno de 90 milhas lá, pela medição lá americana, mas 130 quilômetros, o que dá nas estradas maravilhosas de lá, em torno de 1h30. O Fluminense vai de ônibus 1h30, está no local da partida muito melhor do que jogar em Atlanta. Jogaria em Atlanta, na Geórgia, onde ia ter que pegar avião, tem toda a questão de chegar cedo no aeroporto, viagem de avião, depois, enfim, muito diferente. Em termos de logística, ficou melhor jogar em Charlotte, na Carolina do Norte. Agora, sobre Soteldo, eu acho completamente... Não acredito que o Fluminense vai ter Soteldo segunda-feira, mesmo que ele seja relacionado, quase que simbolicamente, não acredito que ele, na prática, vá ser útil. Gente, eu não acredito num jogador que já teve 3 lesões no ano, essa é a quarta, 4 lesões no ano, 3 foram no Santos, estamos em junho, ele já teve 4 lesões musculares, e é tudo mais ou menos do mesmo tipo. Então ele está com um problema ali, né? Para quem quiser ser mais claro e mais no popular, o Soteldo está bichado ali, não quer dizer que ele não possa mais jogar, que ele nunca mais vai produzir, vai ser útil, não é isso, mas ele tem um problema ali crônico, no mesmo lugar desde 2022. E aí ele ficou agora 1 mês e meio parado no Santos. Aí voltou, jogou pela Venezuela, pela seleção da Venezuela, parte dos 2 jogos das eliminatórias, jogou tipo meia hora num e 45 minutos no outro. Ele começou jogando o segundo, primeiro ele entrou no segundo tempo. E jogou mal, jogou em baixa rotação, jogou sem ritmo, jogou sem ser 50% ou 60% do que deveria ser o Soteldo. E aí agora ele chegou com dores, a ponto de, no Mundial, falar, olha, tô com dor. E aí o Fluminense tirou ele de circulação, constatou uma lesão grau 2 muscular. Isso aí tem 10 dias. E agora ele vai jogar daqui a 4 dias? Vai entrar em ritmo de competição, com ritmo de jogo, já recuperado fisicamente, clinicamente, para segunda-feira? Gente, hoje é quinta. Desculpa, eu duvido. Eu acho que isso aí é muito mais uma tentativa do clube, que obviamente passou a informação para o GE, do clube de tentar melhorar a imagem da contratação, que é uma contratação que acabou, é um tiro que saiu pela culatra, foi um tiro na água, é muito mais para tentar melhorar essa imagem do que qualquer outra coisa. Não acho minimamente crível, viável que o Renato pegue um jogador que está contundido até agora, que ainda está ali na transição e tal, para botar num jogo contra a Inter de Milão, valendo vaga numa Copa do Mundo de Clube segunda-feira. Acho impossível. Se ele estiver no banco, beleza, vai entrar o Soteldo? Eu vou ficar surpreso, inclusive, se ele entrar faltando 10, 15 minutos. Vou achar muito surpreendente. Ele tendo o Keno como opção, ele tendo o Serra como opção, tá lá o Canóbio também, que tem sido titular. Ele não vai botar um jogador completamente sem condições, completamente sem ritmo de jogo. Então é muito mais simbólico, é muito mais um pé de coelho. Será que ele é sortudo? Será que ele é pé quente? Enfim, é muito mais uma coisinha aí para ser um plus no noticiário do que exatamente algo factível, algo concreto. Não acredito em Soteldo nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que nem se passar para as quartas de final. Porque se passar para as quartas, aí serão umas 4, 5 dias, aí já acho menos impossível, tá? Mas ele chegando para assumir vaga no time, ou porque ele seria titular, tivesse inteiro e em plena forma, estava sendo contratado para ser titular, pela grana que foi. Mas nem para entrar no segundo tempo, não estou vendo muita possibilidade, não. Se acontecer, se ele jogar e for bem, ótimo. Vou adorar queimar a língua e vou adorar ficar surpreso nessa aí. Mas pela lógica, pelo que a gente já viu de futebol, pelo que eu vi de futebol em 40 anos vendo futebol, acho muito, muito improvável um jogador com essa fragilidade clínica e com essa necessidade de voltar à forma. Na Venezuela não jogou bem, nesses 2 jogos das eliminatórias, completamente fora de ritmo,
Acho muito difícil que o Renato não leve tudo isso em conta e não seja mais cauteloso e bote jogadores que de fato estão com sequência. Tá bom? O que vocês acham? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, quero saber. Mas não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Estou deixando aqui um card para você com uma entrevista muito bacana que eu dei esses dias aí para o podcast Bopismo, lá do Luca Bop. Vocês vão gostar da entrevista, quem quiser, clica aí no card e a gente se vê. Larga o like, abraço.